Você acha que você é uma pessoa boa? Então por que Jesus morreu na cruz? O grande problema da humanidade não é a pobreza, não é a violência, mas sim o pecado. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês. Arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza ou remorso, mas sim uma mudança radical da mente e de direção. Significa enxergar o pecado da mesma forma que Deus enxerga. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará nós de todos os nossos pecados, nos limpará de toda a maldade. O Senhor nos leva ao deserto para nos mostrar a nossa imundícia e assim provar e saber o que está realmente nos nossos corações. 1 Crônicas 7:14 diz assim: Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Voltar para Deus significa reatar o nosso relacionamento com Ele, ou seja, voltar ao nosso verdadeiro propósito, ao nosso verdadeiro sentido da vida. Ter um relacionamento com Ele é fechar a porta do nosso quarto, buscá-lo, porque a recompensa é Ele, é ter mais dele, e não porque Ele precisa desse lugar nas nossas vidas, pelo contrário, é a gente que precisa. Ele é completo em si. Nós precisamos que Ele esteja no centro das nossas vidas. Precisamos reconhecer a total dependência que temos de Deus. Todo ser humano possui um vazio, uma carência dentro de si, que só pode ser preenchida por Deus. Nem o universo inteiro, nem relacionamentos, nem profissões, nada pode preencher o vazio que há dentro de nós, somente o Senhor. O arrependimento verdadeiro, ele gera comportamento real em nossas vidas, e a resposta de Deus para nós não é apenas transformar o exterior, mas sim transformar o nosso interior, trocando a dureza da nossa imundícia num coração sensível à sua voz, porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Não importa quem você seja, qual a sua posição no mundo, qual seja a sua história, diante de Deus, todos nós pecamos e precisamos da sua graça. Apocalipse 2, do 4 ao 7 diz assim: Porém tenho uma coisa contra vocês. Vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembre do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Eu que conseguirei a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Então que o Senhor abra os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos sentidos, os nossos ouvidos, para que a gente volte a enxergar novamente. Nós não vivemos para viver longe da presença de Deus. O sentido, o nosso propósito, o sentido da vida é estar na presença de Deus, é ter relacionamento com Ele. Então voltemos ao início, voltemos ao primeiro amor. Nós somos imorais, nós somos orgulhosos, nós somos preguiçosos, nós somos religiosos, nós somos falsos, nós somos invejosos, nós somos criminosos, ladrões, nisso e entre outras coisas, e os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Somos aqueles que penduraram Jesus naquela cruz, somos aqueles que o fizeram sofrer. Efésios 2, do 4 ao 5 diz assim: Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus, nós precisamos da presença dEle, nós precisamos depender cada dia mais dEle, assim, mais como o ar que a gente respira.
Confessar a Deus os nossos pecados é parar de dar desculpinhas e assumir total responsabilidade dos nossos erros. E com isso há perdão, a purificação, há alívio, a cura, a restauração e entre outros. Voltemos ao início.